Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e estamos juntos para mais um devocional baseado no livro Um Mês para Viver, de Carey e Chris Schock. E nessa campanha de 30 dias para viver, estaremos refletindo hoje no 12º dia, que tem por tema Ringue de Boxe, resolvendo os conflitos por meio de uma luta justa. Hoje nós vamos falar sobre um problema que sempre surge quando nos relacionamos com pessoas. Como resolver conflito, de que maneira nós tratamos os embates relacionais. O versículo-chave para essa nossa devocional é Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, se depender de você, viva em paz. Relacionamento pressupõe conflito. Quando você interage com pessoas com cultura diferente, formação diferente, ideias diferentes, projetos diferentes, criação diferente, é muito claro que vai haver em algum momento algum conflito. A grande questão é como nós temos reagido a esses conflitos. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que fugir dos conflitos não vai proporcionar relacionamento profundo e íntegro. E um relacionamento em que sempre tem alguém engolindo sapo, uma hora essa pessoa vai ter congestão de sapo. E ela vai botar tudo para fora. Ela não vai conseguir administrar esse relacionamento. Isso se torna um relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, em que uma pessoa se anula para poder manter o contato com a outra. Isso não é saudável. Porém, também não podemos resolver o conflito de maneira injusta ou usando meios inadequados para isso. Por isso que os autores do livro usam o boxe como uma ilustração para resolver conflitos de maneira justa. O boxe ele é chamado de a nobre arte. É uma luta, sim, mas é uma luta com regras, com princípios, com ética. Tem coisas que não valem numa luta de boxe. Não são aceitas. A luta precisa ser dentro de conceitos e princípios éticos. Então, a questão não é saber se haverão conflitos. A questão é saber quando esses conflitos irão acontecer e estarmos preparados para isso. É irracional você achar que vai conseguir conviver com grupos, vivendo comunhão, desenvolvendo amor verdadeiro, intencional, sem que resolva embates. Por isso que a proposta desse livro é muito clara nessa devocional de hoje. Precisamos aprender a lutar de forma justa, com amor, respeito e com o objetivo de restaurar e não de vencer. O conflito, quando abordado dentro do prisma cristão, não é um embate de forças para ver quem é mais forte do que o outro, mas é uma busca de reconciliação, de restauração, de caminhar juntos, aparando as arestas. Entenda, conflitos fazem parte da vida, mesmo entre pessoas que se amam e se respeitam. Existe conflito na igreja, existe conflito na família, existe conflito no casamento. Mas muitas vezes usamos as palavras como armas e não como pontes. No meio do conflito, nós somos chamados a sermos pacificadores, promotores da paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Um exemplo claro de conflito é o que houve entre Paulo e Barnabé.
Atos capítulo 15, versículos de 36 a 40, falam de dois homens de Deus, dois servos comprometidos, missionários atuantes no campo, que entram em conflito por causa de uma questão de posicionamento. Barnabé queria levar João Marcos com eles. Paulo era contra levar João Marcos, porque João Marcos os havia abandonado na viagem missionária anterior. E os dois entram num conflito tão grande que eles optam em se separar. E Barnabé vai para um determinado campo e Paulo vai para o outro, levando consigo Timóteo. É um conflito real entre homens de Deus, mas esse conflito gerou crescimento e expansão do ministério. Quando os servos de Abraão e os servos de Ló entram em conflito, Abraão toma uma decisão madura, chama Ló e diz: olha, esse lugar é muito pequeno para nossos dois rebanhos. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir, cada um vai para um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Não há razão de brigarmos. E essa palavra resolve o conflito e gera comunhão. Eles se despedem, mas não há rancor, não há mágoa. E quando Ló é aprisionado, quem vai salvar Ló é Abraão. No conflito de Paulo e Barnabé, Paulo escreve a segunda carta para Timóteo e diz: olha, fala com João Marcos para vir me ver, porque ele é precioso demais para mim. O conflito passa, é resolvido e não fica dor, não fica mágoa. Deus pode usar os nossos conflitos para nos moldar, aprofundar os nossos pensamentos, se estivermos dispostos a lutar da maneira certa. Então, vamos avaliar algumas formas de lutarmos de maneira justa para resolver os nossos conflitos. Primeira coisa, fale com amor e escute com humildade. Evite ataques e esteja disponível a ouvir. Muitas vezes, no meio do conflito, nós nos esquecemos da comunhão, da unidade, da fraternidade e pensamos em fazer prevalecer o nosso ponto de vista. A palavra de Deus diz: seja todo homem pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. No meio de um conflito, procura ouvir o que a outra pessoa está dizendo. E isso significa não apenas escutar o que está sendo falado, mas entender o que está sendo dito. Isso resolverá muitos conflitos e nos ajudará a lidar de forma justa no meio de uma divergência. Uma segunda coisa que é fundamental: ataque o problema e não a pessoa. Muitas vezes nós perdemos de vista que as nossas palavras podem acrescentar combustível ao fogo que está queimando e causar um incêndio tremendo. Direcione a sua conversa para soluções, não para culpas. Geralmente, quando começamos a discutir com uma pessoa, a gente diz: é porque você é assim mesmo, você sempre faz desse jeito, e atacamos a pessoa. Quando poderíamos dizer: não, essa circunstância não me agrada, essa atitude me magoa, esse sentimento que está me afligindo é por causa desse ponto específico. E aí nós conseguimos lidar com os problemas para solucionar e não com pessoas para encontrar responsável ou culpa. Terceira coisa, busque a reconciliação. O objetivo é sempre restaurar a comunhão e não sair vencedor. Tem o ditado que diz: é melhor ser feliz do que ter razão. Jesus Cristo, ele recomenda:
No Evangelho segundo Mateus, se o seu irmão pecar contra você, vá até ele. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Veja, a parte que foi ofendida, a parte que foi atacada, que poderia racionalizar o conflito, que poderia transferir a culpa para o outro, que poderia ter toda a razão do mundo, ela se reveste de humildade e vai conversar com seu irmão. E qual é o objetivo? Ganhar o seu irmão. Se seu irmão estiver de coração aberto, ele vai te ouvir. E você ganha o seu irmão. O objetivo do cristão, no meio de um conflito, é sempre restaurar a comunhão. Não existe vencedor e vencido. Não existe prêmio para quem se sobrepõe ao outro. O reino está em primeiro lugar. Paulo diz, não seria melhor pagar o preço para que o reino cresça? Então, nós precisamos entender que quando gera conflito, surgem em nós sentimentos que são totalmente egoístas, pensamentos que são intrusivos, e nós nos colocamos no lugar de vítimas e nos enchemos de racionalização. Tudo isso não contribui para o reino. Às vezes é melhor perder e realinhar o relacionamento. Muitas vezes é preciso lidar com conflito, com firmeza, mas com amor e moderação, para que o reino seja vencedor. Talvez você esteja no meio de um conflito hoje. Não fuja dele. Mas também não entre no conflito com espírito de guerra. Lute com justiça, com amor e com confiança de que Cristo Jesus está no centro de tudo, cuidando de todas as coisas. Lembre-se, a vingança do homem não opera a justiça de Deus. Deus é quem vai fazer justiça. Por isso, peça sabedoria a Deus, para poder lidar com os conflitos e ter coragem para lutar de forma justa, sempre buscando reconciliação, para que tudo concorra para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vamos orar? Pai de amor e misericórdia, nós te exaltamos, Senhor, e te glorificamos. E nos colocamos em tuas mãos porque sabemos que relacionamentos pressupõem conflitos, embates, e que muitas vezes o nosso ego atrapalha o desenvolvimento de um amor verdadeiro e profundo. Senhor, que possamos ter a humildade e a sabedoria necessária para podermos lidar com as crises relacionais dentro da vontade do Senhor e conduzido pelo seu Espírito. Que não possamos nos acovardar, mas no que depender de nós, que possamos ter paz. Que sejamos pacificadores, conhecidos e chamados de filhos de Deus. Te agradecemos por tudo, ajuda-nos, ó Pai, nesse processo de maturidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de curtir. Comente aqui embaixo se ela foi bênção, ou alguma experiência que você teve, ou alguma dúvida que você queira que a gente responda acerca do tema. E também compartilhe. Compartilhe essa palavra com pessoas que você sabe que precisam de ouvir essa mensagem que será abençoadora. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aplicar a luta justa nos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe. Amanhã estamos juntos para mais um devocional em nome de Jesus. Beijo no seu coração.